dia! Vamos para a nossa devolutiva de bloco, pessoal? Bora lá, ó. Questão 1. Ao utilizarmos um método clássico para determinarmos a probabilidade de um determinado evento, é preciso conhecer o número total de resultados possíveis de um experimento. Para isso, empregamos técnicas de contagem. Ok. Responder questões tipo verdadeiro e falso, se houver apenas uma questão, as probabilidades são verdadeiro ou falso. São duas possibilidades. Se tiver duas questões, quais são as possibilidades? VV, né, para a primeira e para a segunda, VF, FV ou FF. 4 possibilidades. Quando tivermos 3 questões, as possibilidades são VV, né, para a primeira, segunda e terceira questão, VVF, e assim vai até 8 possibilidades. E aí, essa questão é verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? Vamos ver isso daqui agora, ó. Questão 1, verdadeira. Então, de 31 respostas, 24 pessoas acertaram ela, tá? E 7 pessoas foi lá e marcou a questão falsa. Essa questão é verdadeira, tá bom? Então, voltando, vamos para número 2. Um diagrama de árvore é uma ferramenta utilizada para visualizar a estrutura de um problema, de um planejamento ou de qualquer outra oportunidade de interesse. O diagrama que, quando completo, pode lembrar uns galhos de árvore. Ajuda a pensar sistematicamente sobre cada aspecto do problema. Ele também é chamado de diagrama sistemático em algumas referências. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vamos para o número 2 aqui. Verdadeiro. Então, de 31, 26 pessoas colocou verdadeiro e 5 falou que é falso. Essas 5 pessoas colocou que é falso, tá errado, é verdadeira, tá bom? Então, bora para a próxima? Então, vamos para o número 3. Questão 3. O diagrama de árvore permite a visualização gráfica de diferentes níveis de detalhamento de um problema. Ok? Um diagrama de árvore é algo simples e natural de se descobrir. Por isso, ele é uma ferramenta comumente para organizar informações. Não podemos aprimorar essa técnica de contagem no emprego das árvores de decisões de probabilidade. Por exemplo, abaixo um espaço amostral usando o diagrama. Olha aqui. Aqui é o diagrama de árvore. A gente pode ou não utilizar essa técnica de contagem para poder fazer uma decisão e um cálculo. Podemos sim. Aqui ele falou que não pode. Então, esse não podemos aqui deixa essa questão sendo falsa. Olha aqui, questão 3, falsa. Então, 17 pessoas acertou ela falando que ela é falsa, 14 pessoas falaram que ela é verdadeira. Nós podemos sim utilizar ela para fazer cálculos. A gente não utilizou no início? Então, essas 14 pessoas que marcou aí está errado, tá? Ela é sim uma questão verdadeira. É falsa, desculpa. Eu mudei a página ali e buguei. Bora para a próxima, questão 4. Utilizamos o arranjo simples para obter quantidade de agrupamentos possíveis de serem realizados como elementos de um conjunto finito. No arranjo, os elementos trocam de posição, ou seja, de ordem. Com isso, o agrupamento torna-se distintos por possuem seus exemplos organizados em ordem diferente. Verdadeira, né? O arranjo simples, a gente pode trocar de posição e eles podem ser distintos, pode ser diferente, desde que seja organizado em ordem diferente, tá? Então, essa questão, ela é verdadeira. Então, a gente tem 29 pessoas que marcou verdadeira, parabéns, só 2 falou que é falsa, tá? Então, vamos para a próxima questão? Bora lá para a próxima questão. Número 5. A questão 5. Para encontrarmos a quantidade de arranjos possíveis sem precisarmos expressar cada arranjo individualmente, podemos utilizar o princípio de contagem. Ok. Definição dada com A, aí vem A1, A2, até AN, né? Que são infinitos elementos, né? Que é isso que tá aqui. Com N elementos distintos, chamaremos de arranjo simples toda a sequência formada por uma quantidade delimitada de elementos. A forma de arranjo é essa daqui, né? Que a gente está acostumado a trabalhar agora, essa semana. Quantidade total de elementos é o N, P é a quantidade de elementos por arranjo, é o P. Essa questão, ela é o quê? Verdadeira, gente. Então, vamos para a próxima, que tá na 4. Questão 5. Ai, o treino quer subir. Só fechar esse negócio aqui.
Questão 5. 28 pessoas. 28 pessoas acertou ela, parabéns. E 3 pessoas falou que ela é falsa, ela é verdadeira, tá bom? Vamos para a próxima? Então, bora lá. Questão 6. Por exemplo, ao aplicarmos um arranjo simples, considere o conjunto ABCD. Quantos são os arranjos simples de elementos I? Dos elementos daquele conjunto aqui, desse conjuntinho aqui, Quantos são os arranjos tomados de 2 a 2? Então, a gente tem esse conjunto, ele quer que faz de 2 a 2, então é um arranjo. Como o exercício já informou, trata-se de um arranjo, né? Devemos retirar todos e aplicá-los na forma. Temos, então, que N é 2 e P é 4. Logo, a gente tem 4 fatorial em cima e 2 embaixo. Gente, N é 2 e P é 4. A substituição ficou perfeita aqui. Lá em cima, quem tá lá não é o N? Se ele falou que o N é 2, teria que ser um 2 lá em cima. Então, e não o 4. Que aqui ele tá falando que o N é 2. Tá vendo que aqui ele trocou? Ele falou que o P, que é 4, e na verdade no lugar da letra P você colocou o número 2 no exemplo. Ele trocou elas aqui no enunciado e fez o exemplo perfeito, certinho. Então, aqui está trocado o N, que é 4, que é a quantidade total que tem ali dentro do conjunto. E o P é a condição que ele colocou. Qual a condição? De 2 a 2. Então, essa questão ela é falsa. Atenção. Somente 14 pessoas percebeu isso. 17 pessoas, gente. 17 falou que ela é verdadeira. Preste atenção, tá? O exemplo vem para poder provar o enunciado. Então, vocês têm que prestar mais atenção sobre isso, ok? Vamos para a próxima agora. Podemos considerar que a permutação simples como um caso particular de arranjo, onde os elementos formarão um agrupamento que se diferenciam somente pela ordem. A permutação simples dos elementos P, Q e R são PQR, PRQ, QPR, QRP, RPQ, RQP. Para determinarmos o número de agrupamentos de uma permutação simples, utilizamos a seguinte expressão, Pn fatorial. Lembra? Permutação simples, Pn fatorial. Aí aqui ele coloca, N fatorial é quem? É o N, né? O próprio número, vezes o seu anterior, até o número 1. Certo? Então, realmente, o N fatorial é isso. É o fatorial de multiplicação de todos até o número 1. Ok? Então, a 7 ela é o quê? Verdadeira ou falsa? Verdadeira. Vamos ver lá? Aí, 7. Verdadeira. 25 pessoas falou que sim. Verdadeira, parabéns. Só 6 que errou. Não sei onde ele falou que ele é falso, não, mas aquela questão é verdadeira, tá? Então, questão 8. Uma das formas que se aplica a permutação simples não é em anagramas. Por exemplo, quantos anagramas podemos formar com a palavra gato? Podemos variar as letras de lugar e formar vários anagramas, formulando, no caso, a permutação simples. Então, gato tem 4 letras, 4 fatorial, 24 possibilidades. Aqui está as possibilidades, as 24. Estão todas elas aqui, ó. Tem umas palavras que é até meio difícil de ler, ó. OTGA, mas é porque são permutações, faz parte do anagrama, tá? Mas olha aqui, ó. Uma das formas de se aplicar a permutação não é em anagramas. Sério? Não é em anagramas? Então, esse não é aqui faz essa questão se tornar falsa, porque é sim em anagramas, tá? Então, essa questão aqui, ela é falsa. Vamos lá pra gente ver como que ficou? Ficou aqui, ó. 17 pessoas falou que ela é verdadeira. Acho que só prestou atenção no exemplo. 14 falou que ela é falsa. Parabéns aos 14. Realmente, ela é uma questão falsa, porque o anagrama aplica sim, tá bom? Então, vamos para a próxima? Próxima questão, número 9. Questão 9. Durante a produção de um ensaio fotográfico para a produção de um álbum promocional, foram selecionados 5 modelos. Para saber quantas maneiras distintas podemos organizar as modelos, utilizamos permutação simples, pois formaremos agrupamentos que se diferenciam somente pela ordem dos elementos, certo? Chegamos à conclusão que podemos formar 120 diferentes agrupamentos. 5 modelo, 5 fatorial. 5 fatorial é 120. Então, existem 120 formas diferentes de tirar essas fotos com esses modelos, certo? Então, vamos lá ver lá. Ó, 26 pessoas falou que sim, parabéns, ela é verdadeira. 5 pessoas falou que ela é falsa, está errado, tá? Ela é verdadeira, ok? Bora para a questão 10 agora. Questão 10.
O princípio multiplicativo construi uma ferramenta básica para resolvermos problemas de contagem sem que seja necessário enumerar seus elementos. Contar objetos é uma ação simples e natural, porém há situações que sua contagem normal pode ser demorada ou até mesmo incompatível com o que queremos contar. Como no caso das possibilidades, onde teremos de agrupar, combinar de todas as formas possíveis elementos do conjunto diferentes. Aprendemos formas de determinar quantas são as possibilidades ou combinações de uma dada situação usando o princípio multiplicativo da contagem e a forma de organizar e representar quais são todas elas. Sim, o princípio multiplicativo foi aquele primeiro que a gente viu e realmente a gente aprendeu essas diversas formas, tá? Então, a questão 10, ela é verdadeira. Vamos lá para dar uma olhada, ó. Verdadeira. 23 pessoas entendeu que sim é verdadeira, 8 errou, mas presta atenção aí, ela é verdadeira, ok? Então, bora para a próxima, questão 11. O fatorial de um número, n, representado por n fatorial, ele é calculado através do produto de todos os inteiros positivos menores ou igual a n. Certo. N fatorial é ele mesmo, né, o n, que vai multiplicando todo mundo até o número 1. Ok. Temos alguns casos especiais de fatoração. Quais são? 0 fatorial é 0, 1 fatorial é 1. Isso daqui é o quê? Falso, porque 0 fatorial também é 1. A gente já viu esse caso particular, inclusive na última aula que a gente fez por web conferência também foi falado isso. Vamos ver ali, na questão 11, como que ficou? 22 pessoas acertou, 9 pessoas errou ela, tá? Então, preste atenção a esses 9. 0 fatorial é 1 e 1 fatorial também é 1, ok? Bora lá para a questão 12. Questão 12. Em uma análise combinatória, é muito utilizado o fatorial de um número, pois ele facilita os cálculos extensos encontrados em um produto de números sucessivos. Em análises combinatórias, encontramos arranjos, combinações e permutações. Em todas elas, a notação fatorial é utilizada para facilitar o cálculo, já que nesses casos são produtos consecutivamente de números naturais. Em outras palavras, o fatorial de um número nada mais é do que a multiplicação sucessiva de vários números, né? Facilitando-se os cálculos. Abaixo temos alguns exemplos de fatorial de números. Ó, 2 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial e 5 fatorial. Então, ela é uma questão que verdadeira. Vamos aqui pra gente ver ela? Olha que lindo, 30 pessoas falaram que é verdadeira. Somente uma pessoa falou que ela é falsa. Eu sei quem foi essa pessoa, eu não vou falar o nome. Tá? Então, parabéns para todos, realmente ela é uma questão verdadeira, ok? Bora para a próxima, número 13? Questão 13. O princípio fundamental da contagem é uma estrutura básica de análise combinatória. Através dele, desenvolvemos técnicas e métodos de contagem e resolução direta de problemas. Vamos supor que uma fábrica produz motos do tamanho grande, médio e pequeno, com motores de 125 e 250 cilindradas de potência. O cliente ainda pode escolher as seguintes cores: preta, vermelha ou prata. Para saber quais são as possibilidades de venda em que a empresa pode oferecer, podemos utilizar o princípio fundamental da contagem. Realizando o cálculo, podemos observar que essa empresa oferece 8 diferentes produtos. Gente, dá 8 diferentes produtos? Olha, ela tem 2 opções aqui de potência e quantas opções de cor? Ela tem 3 opções de cor, né? Então, 2 vezes 3 é 6, né? E não 8. Então, essa questão ela é o quê? Uma questão falsa. Olha aqui, 24 pessoas entenderam isso, que ela é falsa. E 7 pessoas falaram que ela é verdadeira. Não é, gente. São 3 opções de cor com 2 opções de potência de motor. Então, 2 potências com 3 cores. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3 não é 8, tá? Então, 7 pessoas errou. Parabéns aos 24 que acertaram. Bora para a próxima, para 14? Vamos para a questão 14. Em um restaurante tradicional da cidade de Pará, apresenta os seguintes pratos: 12 tipos de massa, 4 de carne, 6 de salada e 2 de sobremesa. Ao ser questionado sobre pouca oferta de comidas, o dono do restaurante respondeu utilizando o argumento de análise combinatória, afirmando que só pode utilizar o princípio de contagem para demonstrar a possibilidade de montar diferentes pratos, afirmando que seria possível se montar 600 diferentes tipos de pratos. Para se chegar a esse resultado, basta fazer o produto entre os números dos diferentes produtos ofertados. Realmente, se a gente multiplicar 12 massas
4 carnes, 6 saladas e 2 sobremesas vai dar 600? Vamos verificar isso. E ele argumentou aqui, ó, que se pode utilizar o princípio fundamentivo da contagem. Sim, pode utilizar esse princípio fundamentivo da contagem para poder fazer as montagens de diferentes tipos de pratos, ok? Então, fica 12 massas vezes 4 carnes, 48, vezes 6 saladas, 288, vezes 2 sobremesas, 576. Então, não é 600, é 576 diferentes pratos, tá? E não 600, tá? Aqui, ó. Então, olhando isso, vamos ver nossa questão. Ela é falsa, né? Claro, devido à conta estar errada. 24 pessoas viram isso, que essa conta está errada. Mas 7 pessoas não acreditou que dá 600 mesmo. Então, vocês erraram, prestem mais atenção. E aos 24, parabéns, tá bom? Bora para a próxima, questão 15 agora. Questão 15 e última questão do nosso bloco. Dados conjuntos DFG. Podemos saber quantos são os arranjos simples dos elementos B tomado de 2 a 2. Utilizando a forma de arranjo simples, onde N é 4, certo, né? Que existe 4 elementos aqui dentro. Quantidade de elementos do conjunto B. E P é 2, quantidade de elementos por arranjo, porque é a condição que ele colocou, de 2 a 2. Tomando esses elementos de B, de 2 a 2, seria possível formar 12 arranjos? Então, a gente tem quem? A gente tem 4 e tem 2, ok? Então, lá em cima a gente tem 4 fatorial, lá embaixo tem 4 menos 2. Então, pensando nisso, como que ficaria essa conta? Ficaria 4 fatorial em cima, né? E lá embaixo da fração ficaria, deixa eu só digitar aqui, vamos ver se vai dar certo. 4 menos 2, né? Aí fecha parêntese, fatorial. Então, vamos fazer lá, ó. 4 fatorial, 4 menos 2 é 2 fatorial. Então, aqui é como se fosse a fração, tá? Deixa eu só separar elas aqui, que isso aqui é a fração. Aqui é uma fração, 4 em cima e 4 menos 2 embaixo, usando a forma de arranjo, que é a outra fração. 4 ao fatorial, a gente já sabe que é 4 vezes 3 vezes 2. Então, isso daqui é igual a 24. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. E 2 fatorial, a gente sabe que é 2, né? Porque 2 vezes 1 é 2. 24 dividido por 2, que isso aqui é uma divisão, porque é uma fração, vai dar igual a... Deixa eu passar para a linha de baixo. 12. Então, realmente é 12 arranjos, como está aqui no enunciado. Então, essa questão é uma questão verdadeira. Vamos ver isso lá agora, quantas pessoas que acertaram? Então, a gente tem aqui, verdadeiro, 23. Parabéns aos 23, os 8 que errou, espero ter tirado as dúvidas, tá bom? Parabéns a esses 23 que acertou. Então, tá aí, finalizamos a nossa correção. Qualquer dúvida, me procure.